para ela, né? A dinâmica familiar é muito importante, né? Em alguns textos, a gente vê estrutura familiar, né? A estrutura, né, de como a família é formada, não é essa que é a questão é a dinâmica familiar. O que influencia é como é a qualidade dessas relações familiares, né? Como é que eu me relaciono com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos. É um ambiente onde eu tenho apoio, né? Quando eu estou sofrendo, alguém me escuta, alguém me dá uma força, né? É um ambiente saudável ou é um ambiente violento, né? Então, isso vai influenciar muito. Numa dinâmica familiar saudável, é um fator de proteção muito forte, né? Que vai ajudar as pessoas a se sentir acolhida, né? E vai ser um fator de proteção contra o suicídio. E os fatores socioculturais, né? Eu quero destacar nesse ponto, né, porque a prática religiosa, né, e outras práticas coletivas, elas são um fator de proteção muito importante, né? Como assim? Como é que funciona isso? As comunidades religiosas, por exemplo, uma comunidade como essa daqui, ela pode ser uma rede de apoio social muito forte para uma pessoa que está passando por esse momento de comportamento suicida, né? Então, se aqui a gente está num ambiente onde, por exemplo, a gente tem uma palestra para conversar sobre isso, né? Se a gente, numa reunião como essa, a gente conversa com alguém e vê que ela está pensando nessa questão do suicídio, e a gente conversa, escuta, leva para um canto, vamos ajudar, vamos pensar no que a gente pode fazer, como é que eu posso lhe ajudar. Então, assim, quando o espaço, né, a comunidade, tem abertura para lidar com essa situação, então ela vai ser um fator de proteção para essas pessoas, certo? E aí outras coisas também, a qualidade do sono, a qualidade de vida que a pessoa tem, são todos fatores de proteção para que a pessoa não veja essa questão do suicídio como uma alternativa. Aqui são algumas frases de alerta, né? O que é isso? São frases que, se a gente ouvir alguém falando, a gente precisa ficar alerta, né? Ter um pouco mais de cuidado e de atenção para aquela pessoa, né? Então, muitas vezes, eu preferi estar morto, né? Quantas vezes a gente já não escutou algo desse tipo, né? Principalmente, às vezes, falando agora, eu me lembro que é muito comum, assim, em adultos, idosos, a gente ouvir esse tipo de coisa, né? Começa a se sentir um peso para as outras pessoas e tudo. Então, o suicídio ele também é algo presente nesse público, né, de idosos, por mais que seja mais presente no público jovem. Eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor e um peso para as outras pessoas, né? Os outros vão ser mais felizes sem mim. Então, são todas frases, né, que indicam ali uma possível abertura para o comportamento suicida. Não quer dizer que uma pessoa que fala isso vai tirar a própria vida? Não. Mas ela precisa de um pouco mais de atenção, né? Tem um sofrimento ali envolvido que é importante, certo? Diante de uma pessoa sob o risco de suicídio, né? O que é que a gente pode, o que é que a gente deve fazer, né? Então, a primeira coisa é encontrar um momento e um ambiente adequado para conversar com essa pessoa, né? A gente não vai conversar sobre suicídio aqui no meio de todo mundo, né, expondo a pessoa, uma particularidade dela, não. A gente encontra um ambiente ali isolado para conversar com essa pessoa, onde ela se sinta mais confortável, né? Deixar ela saber que você está disposto a ouvir, a não julgar, né? A entender, a, se possível, buscar ajuda junto com ela, né? Isso são coisas importantes, né? Muito importante também, incentive a pessoa a procurar ajuda de profissionais de serviço de saúde, né? De saúde mental, de emergência, ou apoio em algum serviço público. Ofereça-se para acompanhá-la a um atendimento. Isso é muito importante, porque, às vezes, a gente diz, vai procurar ajuda, tem o canto tal, mas, às vezes, a gente não se disponibiliza a ir junto com a pessoa, né? E, na maioria das vezes, não custa nada. A gente tira um dia para ir lá, acompanha, porque, também, uma pessoa que está em sofrimento, ela vai ter medo também de como vai ser recebida, às vezes não tem muita força para ir sozinha, e a gente ali, como apoio, é muito importante se disponibilizar e ir junto com a pessoa procurar ajuda, certo? Se você acha que a pessoa está em perigo imediato, não a deixe sozinha. Procure ajuda de profissionais de serviço de saúde, de emergência, e entre em contato com alguém de confiança, indicado pela própria pessoa. Então, assim, se é uma pessoa que ela está em um momento de crise mesmo, disposta a tirar a própria vida, né, então a gente tem que ter uma atenção redobrada, ficar junto, né? Se é uma pessoa que mora junto com você, então, esconder materiais que facilitem, né, a tentativa de suicídio,
né? Esconder materiais pontiagudos, remédios, cordas, se tiver em casa, né? A gente não pode deixar a pessoa sozinha e ainda tem que ter cuidado também com esses objetos que podem facilitar a tentativa de suicídio, né? E ficar em contato, né? Ficar acompanhando realmente a pessoa. Hoje a gente vê muita gente se disponibilizando, né, por causa dessa campanha de Setembro Amarelo. Se você está passando por dificuldade, fale comigo no Facebook, né, fale comigo pelo direct, pelo inbox, mas muitas vezes não se disponibilizam mesmo, né? Faz isso de forma superficial. E aí, quando a pessoa estiver precisando, vai lá e você não vai estar, ou vai estar ocupado com outra coisa, né? Então, a gente precisa ter consciência também e realmente se disponibilizar e se importar com a vida dessa pessoa, né? Não só da boca para fora.